Paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, né? Eu imagino que vocês já devem estar enjoados de mim, porque até eu parece que estou enjoado de me ver aqui gravando, mas tudo é para a glória do Senhor. Vamos orar para Deus preparar os nossos professores, né? Para estar gravando mais lições para nós, e Deus vai fazer a obra. Mas vamos continuar levando o Evangelho de Deus, não importa o que aconteça, né? E hoje estarei apresentando para vocês a lição de número 4, que traz por título Crise também é oportunidade de recomeço. E o texto áureo vai nos dizer assim: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth 1:14. Verdade aplicada. A fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. E os objetivos da lição são ensinar que a fidelidade produz recompensa, apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã e mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. Amém? Os textos de referência se encontram lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 8, 9, 16 e 22, se você puder me acompanhar aí. E ler também todo o livro de Ruth, é só 4 capítulos apenas. 4 capítulos. É muito importante você ler toda a história para ter um melhor entendimento daquilo que Deus quer falar através dessa lição de hoje. Então vamos ler. Ruth, capítulo 1, versículos 8, 9, 16 e 22. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento. E o motivo sugerido aqui pela nossa revista é que nós oremos para que possamos fazer escolhas certas, né? Isso é muito importante. Então vamos fazer essa oração nesse momento. Meu Deus e eterno Pai, neste momento, diante da Tua presença, nos apresentamos a Ti, Senhor. Nós somos tão pequenos, somos tão falhos, somos tão limitados, Senhor. Por isso precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua orientação para que possamos fazer escolhas certas, porque as escolhas podem mudar completamente a nossa vida, mas precisamos da Sua orientação, da Tua misericórdia para estar fazendo essas escolhas, para que o Teu nome seja glorificado e o Teu reino cresça. E em nome de Jesus alcancemos a vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A nossa introdução vai nos dizer que, mesmo vivenciando crises, a Ruth ela foi impactada pelo testemunho de Noemi. E assim ela decide acompanhar a Noemi e passou a fazer parte da genealogia de Jesus. A fé que ela teve em Deus fez a diferença. E a fé que nós temos em Deus faz a diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em tempos de crises. O tópico 1 vai nos falar que a fé nos leva a lugares inimagináveis. Nós vamos ver que no livro de Ruth, nós vamos ver a história de uma mulher que, após a morte do seu marido, ela viaja para Belém, né, acompanhando sua sogra Noemi. E ela vai na esperança de que Deus poderia
proporcionar para elas um novo tempo para suas vidas, um recomeço, né? Com essa atitude de fé, Ruth passou a figurar na história do povo de Deus. Ela era moabita. Veja, ela não fazia parte do povo de Deus. E ela vai passar a figurar, uma figura importante na história do povo de Deus, tornando-se bisavó do rei Davi e presente na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo. A crise, ela não é o seu fim. Veja, a fome chegou a Belém. E aí, eles moravam em Belém, a família de Noemi, seu esposo Elimeleque, moravam em Belém, e a fome ali chegou naquele lugar, e aí eles resolvem se mudar para Moabe, né? Porque lá a fome não tinha chegado. Lá os seus filhos crescem, né? Os 2 filhos, Quilom e Malom, e se casam, e eles se casam com moabitas, né? Ruth e Orfa passam a ser as noras de Noemi. Mas só que aí a fatalidade chega à casa daquela família, né? Primeiro morre o esposo de Noemi e depois morre os 2 filhos de Noemi. Então, uma fatalidade terrível chega à casa dessa mulher, né? Imagina a tristeza que ela estava passando. Mas ela ouve que o Senhor estava ajudando o seu povo. Ela ouve falar sobre a bênção do Senhor sobre o seu povo e ela libera suas noras para voltar à casa de seus familiares, né? Volta para sua casa, volta para suas famílias, né? Agora vocês não têm mais compromisso comigo. E decide voltar para Belém. Eu vou embora para Belém, vocês voltam para sua terra. A órfã atende o pedido da sua sogra, vai embora para casa, mas a Ruth decide acompanhar Noemi. A atitude de Ruth lhe colocou em patamares elevados, né? Colocou ela num nível mais elevado. Ela vai ter muitas recompensas com isso, né? Ruth, ela trata de amizade e amor, né? É muito importante observarmos isso. E é importante você lembrar que no livro de Juízes, que é antes do livro de Ruth, mostra que o povo de Deus, as pessoas estavam vivendo de acordo com seus próprios desejos. Cada um vivendo do jeito que achava que era certo. E aí, imensa loucura do pecado da nação de Israel, o livro de Ruth vai falar de amor e amizade. Um livro que vai tratar de Deus, né, do caráter de Deus, do quanto Deus é maravilhoso. Deus é o personagem principal desse livro, mas é importante destacar que em uma sociedade de homens, onde as mulheres não eram nem contadas como pessoas, né, 2 mulheres desafiaram a crise e agiram com fé debaixo da providência divina. É muito importante a gente observar isso. Isso nos mostra que a nossa dependência, ela está em Deus e não em seres humanos. Essas mulheres, elas não esperaram aparecer um novo marido ou um homem que as socorresse. Elas não esperaram isso acontecer para fazer a escolha certa, para ouvir a voz de Deus e obedecer. Elas não esperaram nada disso. Veja quão foi importante isso. Porque a primeira mulher, Noemi, era uma judia idosa, pobre, viúva, sem filhos. A outra, uma gentia viúva que se apegou à sua sogra e se converteu ao Deus de Israel. Olha o que certas atitudes nas nossas vidas faz a diferença mesmo, né? A crise não parou elas e elas fizeram uma escolha assertiva, a escolha certa, porque Ruth deixa para trás os deuses pagãos e ela sabiamente atenta para os ensinamentos de Noemi, sua sogra. E diante dessa escolha assertiva que ela faz, o seu nome vai ficar entre as mulheres citadas na genealogia de Jesus, porque não tem muitas mulheres na genealogia de Jesus, e ela é uma dessas.
Aí, a partir da escolha que ela faz, nós vemos que a Ruth faz, nós vemos que ela estava determinada a abandonar o Deus dos Moabitas, né, que eles serviam outros deuses, e ela decide abandonar. A palavra de Deus, ela nos instrui acerca da idolatria, que é abominável ao Senhor. Deus, ele detesta a idolatria. A adoração é somente para ele, porque só existe ele de Deus. Os outros que as pessoas acham que existem não são reais. Existe só um único Deus verdadeiro. Deus havia instruído o seu povo desde o início para que somente deveriam adorar e prestar culto a ele. Deus já instruiu isso desde o início. E aí, Ruth entendeu, através dos ensinamentos de Noemi, do exemplo dela, que a idolatria precisava ser tirada da sua vida. Ela precisava tirar isso da sua vida. Muitas vezes nós passamos por crises e ficamos apegados a sentimentos, comportamentos, práticas que estão ocupando o lugar de Deus. Porque hoje em dia não existe mais, tipo assim, os deuses não são mais assim tanto problema para as pessoas de hoje em dia. Mas existem outras coisas que estão ocupando o lugar de Deus nas nossas vidas, né? Coisas que acabam virando objetos de idolatria em nossa vida. Até um ídolo, né? Um famoso que a gente gosta muito, até mesmo no meio cristão, um cantor famoso, né? Uma pessoa, nossa, eu gosto demais, tem que ter cuidado para aquilo não ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Precisamos ter muito cuidado, né? O dinheiro pode se tornar um Deus no lugar, ocupar o lugar de Deus no nosso coração, né? A luxúria e muitas outras coisas. Então nós precisamos observar a nossa vida. É preciso escolher a quem iremos servir e quem vai ocupar a primazia em nosso coração. Quem está em primeiro lugar na nossa vida, né? Precisamos parar para pensar nisso. E veja que mesmo em meio à crise, à dor, mesmo em meio à perda, Noemi continuou dando exemplo de cristã para suas noras. Mesmo em meio ao sofrimento, né? Ela mostrou confiança em Deus. Ela estava numa terra diferente, longe do povo de Deus, mas ela não deixou se influenciar pelos costumes daquele povo. Ela jamais deixou os deuses ou outra coisa ocupar o lugar de Deus em seu coração. Ela não deixou. Isso foi extremamente influente na vida de Ruth, porque ela vai se converter de forma verdadeira. Ela deixa seu passado para trás e ela decide começar uma vida nova, né? Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Precisamos romper com coisas, atitudes da nossa vida passada. Coisas que nos afastam de Deus. Às vezes nós trazemos até para a vida nova em Cristo coisas da velha criatura que éramos. Que em nome de Jesus nós possamos romper e abandonar as velhas atitudes pecaminosas, costumes que desagradam a Deus, que nos afastam de Deus, e viver como novas criaturas em Cristo. Precisamos fazer isso em nome de Jesus. E aí a Ruth toma a decisão correta e ela vai caminhar com alguém que aproxima ela de Deus. Veja que a fidelidade de Ruth em não abrir mão da presença de Noemi se deu pelo fato de que, embora perdendo seus filhos e marido, ainda assim Noemi exalava a presença de Deus em sua vida. O exemplo, né? Veja que influência positiva que Noemi teve na vida de Ruth. E o testemunho de Noemi gerou fé na vida de Ruth e trouxe a ela salvação. O ser humano, ele absorve o comportamento de seus companheiros. A gente convive com a pessoa, você vai absorvendo aquele comportamento, alguns comportamentos.
Então nós devemos trilhar a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada da vida, ao lado de justos, de pessoas corretas, e ser companheiro daqueles que temem a Deus e guardam os seus mandamentos. É muito importante isso. Olha quão é importante esse negócio de amizade, né? De a gente caminhar com quem nos aproxima de Deus, porque lá em Provérbios diz que uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. E que o amigo quer o nosso bem mesmo quando nos fere. Veja que nós precisamos rever o nosso conceito sobre amizade nesse tempo atual que nós estamos vivendo. Nós precisamos rever esse conceito, né? Porque muitos estão procurando amizade por interesse, somente quando há vantagens para o seu próprio ego, para si mesmo, né? Nós precisamos valorizar as pessoas, as amizades, pelo que elas são. Assim como nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, nós precisamos também valorizar as pessoas pelos que elas são e não pelo que podem nos oferecer, né? Precisamos rever conceitos de amizade. Para onde suas amizades têm te levado? Elas têm te influenciado para mais perto de Deus? Para fazer a vontade de Deus? Reflita nisso. Hoje em dia é difícil ter alguém que nos diga a verdade, mesmo que doa, né? E muitas vezes, quando nós dizemos a verdade, até dentro da palavra de Deus, muitos se afastam, não querem mais saber de nos ouvir, ou eu fico com raiva ainda da gente, né? Nós precisamos valorizar quem nos fala a verdade e quem se humilha para ouvir bons conselhos. Nós precisamos valorizar, né? Então vamos caminhar com quem nos aproxima de Deus. Vamos rever nossas amizades, nossos conceitos de amizade, né? No tópico 2 vai falar superando a crise. Que diante da crise, muitos ficam vulneráveis sem saber o que fazer. Muitas pessoas têm medo de fazer escolhas erradas e acabam sofrendo mais tarde. Afinal, fazer escolhas não é fácil, não é mesmo? Aprendemos na presente lição que Noemi, mesmo vivenciando uma realidade de perdas e aflições, permanecia atenta, pois ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Assim, Noemi, movida por esta boa nova, que chegou como um bálsamo, parte para Belém, e Ruth, mesmo sendo da terra onde estavam, decide acompanhá-la. Então elas vão ser movidas por fé mesmo na crise, né? Ruth e Noemi estavam diante de uma crise terrível. Imagina, a perda de um marido, perda de um filho, crise conjugal, crise financeira. Então elas estavam sofrendo muito, né? Imagina o sofrimento. Tanto que Noemi vai dizer que ela, quando ela chega em Belém, ela vai dizer que, para não chamar ela de Noemi, que Noemi tinha um significado de alegria, de coisa boa, né? Mas ela fala, me chamem de Mara, que significa amarga, porque a minha vida está amarga, está triste, a mão de Deus está sobre mim, está pesando sobre mim. Então ela estava sofrendo. O luto era inevitável, mas só que diante da dor, Noemi se levanta, reconhece que tudo está no controle de Deus e que ela jamais poderia mudar o que havia acontecido. A única coisa a se fazer seria se levantar das cinzas. Elas não se isolaram diante da crise, do luto, diante da tristeza, mas elas se levantaram e tomaram uma decisão: seguir em frente. Resolveram recomeçar. Elas resolvem recomeçar, né? Esse capítulo 1 de Ruth, do livro de Ruth, é sobre tomar decisões. Um dia Noemi ouviu: o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então Noemi poderia ter esperança em Deus no seu coração. Novamente surge a esperança na vida dela. Surge
um pingo de esperança na vida dela, né? E ela é atenta à voz de Deus. Veja, o relacionamento com Deus é de extrema importância. Observe que ela, Noemi, ouviu e se levantou. Decisão e ação, né? Ela foi movida por uma boa notícia, uma boa nova. Trazendo para os nossos dias, essa boa nova representa o Evangelho de Jesus. Nós precisamos não só receber o Evangelho, a palavra de Deus na nossa vida, mas não é só isso, não é só ouvir e guardar, mas nós precisamos reagir, se levantar de onde nós estamos, né? Mesmo com tanto sofrimento, perda, dor, Noemi ouve a voz de Deus e toma a decisão certa. E Ruth acompanha ela, influenciada por tamanha fé e coragem. Veja que maravilhoso, né? Então, elas fazem escolhas certas em meio à crise. Escolhas em Deus. Porque escolher é algo muito sério, né? E mudança não é fácil, né? Muitos preferem continuar da forma que estão por medo da mudança. O próprio Deus exortou o seu povo a escolher bem, fazer boas escolhas, né? Nós precisamos aprender a fazer as nossas escolhas com os olhos do Senhor, com os olhos de Deus, olhos espirituais, para não fazermos escolhas erradas. Porque as escolhas geram frutos. Isso é uma realidade, um fato. Elas geram frutos e em meio às crises se faz necessário escolher em Deus. Nós precisamos escolher em Deus. Ruth, ela havia aprendido com Noemi muitos ensinamentos sobre o Deus de Israel. Ela tinha ouvido falar dos seus milagres, de seu cuidado com o povo de Israel. Para Ruth, essa era a hora de deixar a zona de conforto, né? De deixar o seu povo e sua cultura para viver em um outro país, uma nova vida. A Ruth ia viver uma nova vida, só que ela escolheu servir ao Deus vivo. Essa foi a diferença. Ela escolheu servir ao Deus Todo-Poderoso, né? Veja que Ruth não pode deixar sua sogra, especialmente quando essa deu seu passo em direção a Deus com esperança e expectativa. Quando Noemi deu o seu passo em direção a Deus, somente Ruth pôde segui-lo. Orfa, que esperava na carne, não poderia segui-lo, ela estava esperando na carne. Ela teve que voltar para o seu povo sem dar a si mesma a oportunidade de conhecer a Deus. Veja que tanto Ruth como Orfa, elas receberam a mesma influência de Noemi, os mesmos ensinos sobre o Deus de Israel. E Orfa, de início, ela até decide ir com Noemi, né? Que lá no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 7, elas vão juntas, caminhando juntas em direção a Belém. Todas elas, né? As três. Mas no caminho, Noemi para e orienta elas a voltarem para sua terra. E ela faz uma pergunta decisiva. Ela pergunta: por que vocês querem ir comigo? Eu não tenho nada para oferecer a vocês. Eu já estou velha, não tenho mais filhos, né? E eu não tenho nada para oferecer. E aí eu fico assim a pensar: por que seguimos esse caminho? Por que seguimos a Cristo? Ou por que continuar nesse caminho? Por que continuar servindo a Deus? O que eu vou ganhar com isso? Só tenho dificuldades, estou desempregado muitas vezes, né? A doença chega à minha casa, a morte já chegou aos meus. Por que eu vou continuar nesse caminho? Né? Orfa, ela volta para trás porque não vê vantagens. Mas a Ruth decide deixar a zona de conforto e ela olha para além dos olhos carnais, né? Ela estava crendo no Deus de Noemi. Ela queria conhecer esse Deus maravilhoso. Ela tomou a decisão correta. E com essa pergunta, por que
seguir esse caminho? Porque continuar me faz lembrar de outra pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. Lá em João, ele pergunta: vocês também não vão embora? Quando as pessoas só queriam o pão de Deus, só queriam o alimento, não queriam o abençoador, só queriam as bênçãos. Então eles vão embora e Jesus pergunta para os seus discípulos: vocês também não vão embora? E aí Pedro responde: para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, eu tenho a resposta para mim aqui dentro. Por que continuar? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei porque eu vou continuar nesse caminho. E você? Está esperando receber vantagens de Deus? Deus é um amuleto para a sua vida? Ou você quer servir a Ele pelo que Ele é? Pare para meditar. Vamos meditar nessas palavras. Porque no mundo nós vamos ter aflições, né? No mundo nós vamos ter muitas aflições. E a palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, né? A crise ela não vai durar a vida inteira. Nenhuma crise dura a vida inteira. Do mesmo jeito que ela chega, ela sai. Tudo tem um tempo, é uma questão de tempo, e tudo voltará ao normal. Jesus nos ensinou que nós íamos ter aflições no mundo, mas que nós precisaríamos ter ânimo também, né? Tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Pois ele venceu o mundo. Se o nosso alvo é vencer o mundo, se o nosso alvo está lá no céu, a nossa visão está para o céu, nós vamos vencer, né? Nós precisamos ter em mente que o nosso alvo tem que ser vencer o mundo. Jesus disse: eu venci o mundo, né? Não é acabar com as aflições. Nossa, essas aflições podiam parar, né? Enquanto nós estivermos nesse mundo, vamos ter aflições. Mas o nosso alvo é vencer o mundo e chegar ao céu, né? Esse é o nosso alvo. Devemos permanecer nele, porque ele venceu o mundo. O Senhor está no controle de tudo. Nada escapa de seus olhos, né? As crises, elas são passageiras, né? A tempestade, você passa por ela, você não fica nela, né? Elas são passageiras. Então, nós devemos permanecer confiantes no Senhor, mesmo vivendo adversidades, tribulações, crises, porque Ele é poderoso, Ele é soberano para levar adiante o seu propósito e nos aperfeiçoar em todo o tempo. Temos que ter em mente o plano de Deus para nossas vidas, os propósitos de Deus, né? O pastor Jeremias Pereira escreveu sobre quando tudo vai de mal a pior, adapte-se aos novos tempos. Faça uma adaptação aos novos tempos. Amigo, não murmure. Não fique agarrado ao passado, principalmente ao passado negativo. Escolha a pessoa que deseja ser e não permita que sua vida seja um mero reflexo de sua história familiar. Renove-se, redefina-se. O Espírito Santo é o nosso aliado nessa jornada. Peça-lhe ajuda. Para crescer é preciso sair da zona de conforto. Não viva sendo empurrado. Sua vida é sua responsabilidade. Entenda isso, né? E lá no tópico 3 vai falar que recomeçar é preciso. Veja, eu vou ler aqui a introdução do tópico 3. A morte chegou sem piedade na família de Noemi. Então ela toma a atitude de voltar para Belém. Era preciso recomeçar. Aprendemos com a história de Noemi e Ruth que é preciso entender que tragédias são uma realidade da vida. Contudo, também é importante discernir a necessidade de adaptações e reestruturação da vida. Como discípulos de Cristo, temos a palavra de Deus e o Espírito Santo que nos guiam nesse processo de recomeço. E ali, logo no recomeço, podemos ver milagres na nossa vida.
Veja que ao tomar a decisão de voltar para Belém, Noemi tinha deixado suas noras livres para retornar para seus familiares. Orfa se despede, vai, né? Assim procede. Mas a Ruth tem a opção e decide ficar com a sua sogra, mantendo sua fidelidade, né? Ruth, de forma simples e humilde, ela chega em Belém e ela vai recolher espigas nos campos atrás dos segadores, né? As espigas que vão ficando, ela vai recolhendo. Veja a humildade dela, né? Ela abre mão do orgulho humano e toma uma iniciativa e vai trabalhar para supri-las, suprir as suas necessidades. Ela reagiu à humilhação, ela reagiu à pobreza, ela reagiu com determinação, seguiu em frente e deixou para trás as perdas que ela teve. Ela deixou para trás as dores, as perdas, né? Todo recomeço precisa ter uma atitude, requer atitude, requer vontade, requer foco, determinação. Para todo recomeço é necessário se vestir de mudanças. A mudança às vezes pode ser tenebrosa, pode causar até um certo medo, mas é necessário haver mudança, né? Se você não tentar, você não vai saber como vai ser, né? Ruth, ela reagiu diante das incertezas, né? Ela buscou um caminho para a sobrevivência e não ficou esperando a morte chegar. Ela se reergueu, né? E a atitude de amor e fidelidade que ela teve com Noemi chegou ao conhecimento de Boaz. E esse nobre ato dela tocou o coração de Boaz, né? Boaz, ele afeiçoou-se a Ruth desde o primeiro dia em que ele a viu, porque ela vai trabalhar, vai colher as espigas, e por acaso ela não conhecia ninguém, ela vai parar bem na plantação de Boaz. E Boaz se afeiçoou a ela desde o primeiro dia em que viu ela ali trabalhando, porque ela trabalhou sem parar, ela trabalhou o dia inteiro. As virtudes de Ruth saltaram aos olhos de Boaz, né? Porque aí ele vai perguntar para os empregados, mas quem é aquela moça? Aí eles vão falar, ela é nora de Noemi, veio com ela para cuidar de Noemi. Então aquilo saltou aos olhos, a atitude de Ruth saltou aos olhos de Boaz, e ele fez questão de revelar isso a ela e aos demais que estavam à sua volta, por meio da generosidade com que ele tratou ela. Aí, quando Ruth pede para ele ser o seu remidor, ele ainda vai ser honesto com ela, dizendo que havia outro que tinha preferência na ordem de redimi-la, porque Boaz era um dos parentes mais próximos de Elimeleque, que era o marido de Noemi. Então, assim, Noemi orienta Ruth a pedir a Boaz que seja o remidor dela, né? Comprar as terras e casar-se com ela. Mas só porque ele foi honesto e diz para ela, tem outro na minha frente, tem um parente mais próximo do que eu, né? E eu não posso agir de forma desonesta. Então ele, mesmo gostando dela, ele ainda age de forma correta perante a lei, né? E aí vai e aquele homem não quer redimir ela, então ele passa a ser o remidor dela, né? Ele não fez nenhuma manobra, nem lançou mão de nenhum artifício para buscar seus próprios interesses. Boaz era um homem de caráter. Veja que, em meio à loucura do pecado, né, que o livro de Juízes nos mostra, que no meio do povo de Deus havia tanto pecado, cada um vivendo do jeito que achava que era certo, ainda se podia encontrar um homem honesto, um homem bondoso, sincero, íntegro, assim como foi Boaz, né? Um homem de caráter. E ele vê em Ruth uma mulher de valor, né? O testemunho dela falou alto, né? O testemunho dela chegou primeiro que ela.
A decisão correta de Ruth em arriscar, indo para uma terra desconhecida, para conhecer o Deus de quem tinha ouvido falar, e também a fidelidade que ela teve com a sua sogra, que lhe mostrou o caminho correto, agora começa a ser recompensada. O milagre já está batendo na sua porta. Veja que o milagre já chegou, a recompensa, e o milagre estava batendo na porta dela. Nós vimos que toda ação gera uma reação. Veja que as ações dela tiveram reações boas. Ruth, impactada pelo testemunho de vida da sua sogra, quando chegou em Belém, se dispôs a ir ao campo, trabalhar, colher espigas, né? E ela demonstrou ser uma mulher de iniciativa, né? Uma mulher de atitude. E essa atitude de Ruth em sair de Moabe, da terra da idolatria, da terra do luto, da terra de incertezas, e escolher ir com Noemi para Belém, a casa do pão, a casa de Deus, né? Trouxe para elas a vitória esperada, né? Ruth se desprendeu do orgulho, da altivez, e ela reconhece a soberania de Deus, dando passos importantes, os quais fizeram a diferença no desenrolar da história da vida delas. O que há em nós que precisamos nos desprender? O que nós precisamos deixar para trás para recomeçar? Que ações nós teremos que realizar com a graça do Senhor e a direção do Espírito? Uma análise sobre o que guardamos em nosso coração é um importante passo para a sobrevivência da alma diante das crises. Precisamos analisar o que estamos guardando em nossos corações. Precisamos refletir. É importante nós observarmos que Ruth e Noemi, elas passam por todo tipo de crise conjugal, né? Perdem seus esposos, perdem filhos, financeira, porque agora o mentor da casa, o provedor da casa não tem mais, né? Elas têm que se virar, luto, tristeza, angústia, mas elas só não passam por uma crise. Elas não passam pela crise de fé. Mesmo com tudo que estavam passando, elas permaneceram confiando em Deus. Elas permaneceram agindo com generosidade para com o próximo. Noemi abençoa suas noras. Ela ora para suas noras quando despede elas, manda elas embora. Ela abençoa elas mesmo no luto. E ela sempre orientou e abençoou Ruth a fazer as coisas certas. Sempre influenciou de forma positiva, mesmo com tristeza. Você vê, ela influencia ela a ir trabalhar, ela influencia ela a ter atitude positiva, a ter iniciativa, se levantar, se reerguer. Mesmo no luto ela influencia. Ruth, ela foi fiel e bondosa com a sua sogra, né? Ela divide até o alimento que ela ganha lá na roça, trabalhando, ela guarda para sua sogra, né? Ela foi muito fiel e bondosa, obediente, humilde aos conselhos de sua sogra. E as ações delas tiveram no tempo certo as reações, né? Uma ação gera outra, gera uma reação. Toda ação gera isso. Boaz não permite que Ruth volte para sua sogra de mãos vazias. Ele é um abençoador. Ele tem seu coração cheio de generosidade e suas mãos abertas para ofertar. Veja que elas tiveram uma atitude de generosidade, de bondade, de obediência a Deus, e Deus manda alguém para a vida delas da mesma forma, um abençoador, uma pessoa generosa. Você tem sido generoso na sua casa? Você é generoso com as pessoas? Veja o testemunho do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele conta aqui que teve o grande privilégio de hospedar numa certa feita. Ele hospedou em uma casa, a casa de um presbítero na cidade de Brasília. Ele conta aqui que esse presbítero era um homem próspero e generoso. E quando ele desceu do quarto para tomar o café da manhã, no domingo antes do culto, esse presbítero deu a ele um envelope.
Ele pensou que se tratasse de um pedido de oração, né? Quando ele abre, era uma oferta. Então, o presbítero vai falar para ele: Deus tem me dado mais do que preciso. Ele tem sido generoso comigo. Então resolvi que toda vez que hospedar uma pessoa ou encontrar um pastor, servo de Deus, darei a ele uma oferta de amor. Aí o pastor Hernandes Dias Lopes vai comentar assim: meu coração ficou comovido com aquele gesto e mais uma vez vi cumprida a palavra de Deus. A alma generosa prosperará. Então é importante refletirmos nisso, né? Porque depois da tempestade vem a bonança. Noemi e Ruth, em meio às turbulentas tempestades, decidiram voltar para Belém, né? Interessante que na presença de Deus sempre há fartura de alegria. Aqui a Belém está representando a presença de Deus, né? Voltarmos à presença de Deus. E a presença de Deus tem sempre fartura de alegria. Ruth, ela reconheceu que Deus era o seu refúgio e fortaleza. Ruth, ela reconheceu que Deus era o seu refúgio e fortaleza e ela semeou bondade, altruísmo e fidelidade em meio à crise, né? E teve uma farta colheita de sua decisão e atitude. Boaz, procedendo conforme a lei, diante de testemunhas, casa-se com Ruth. Dessa união nasce Obed. Então, Ruth entra para a genealogia de Jesus, pois era bisavó do rei Davi. Jamais uma moabita poderia entrar na linhagem do Messias. Deuteronômio 23, 3 fala que nenhum moabita poderia entrar no meio do povo de Deus. Mas o Senhor se agradou tanto da conduta e do coração de Ruth, que ela veio fazer parte da genealogia de Jesus, sendo bisavó do rei Davi. Veja que incrível. Deus viu a fé dela e Deus a recebeu. Deus sempre faz além do que imaginamos, para a glória dele, para cumprir os propósitos dele. Diante das crises, nós precisamos ter uma conduta de busca e dependência do Senhor, pois dele é que vem a nossa salvação, né? É impressionante como Deus age, né? Os planos dele são perfeitos e jamais podem ser frustrados, né? No meio do povo de Deus só havia pecado, desobediência. Então Deus traz lá de fora alguém com coração humilde, quebrantado, cheio de convicção nos seus propósitos, fora do padrão para aquele povo, né? Porque era moabita, para mostrar, ele faz isso para mostrar que ele é Deus, que a glória é dele, que quem manda é ele, tudo está no controle dele. Nós não podemos questionar, né? Deus é Deus e ele está à procura dos verdadeiros adoradores, dos que adoram em espírito e em verdade ao único Deus verdadeiro. Amém? Então vamos ler a conclusão aqui. Através da história de Ruth, aprendemos a reconhecer a soberania e o cuidado de Deus em meio às adversidades da vida. Que possamos aprender com esta grande mulher que, em meio às crises, teve atitude e fez uma escolha que mudou a sua história. Glória a Deus, né? Nós precisamos meditar nessas palavras e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima.